Bom dia a todo mundo. O pessoal está entrando já. 11h01 agora, mais 2 minutinhos a gente inicia. Pessoal, só mais 1 minutinho a gente começa. Bom dia, iniciando aqui hoje o nosso painel, para a gente discutir sobre LGPD. Eu vou me apresentar, meu nome é Renata, sou consultora de gestão de negócios aqui na MUR. Hoje eu vou estar falando com Marcelo Toniza, gestor aqui na MUR também e líder de auditoria e consultoria em TI. E o Marcelo também ele é profissional certificado de PO LGPD. Junto conosco, hoje nós temos o diretor de negócios, Leonardo Fonseca, da Prolinx, que é parceiro da MUR. Nesse painel, nós iremos discutir hoje sobre a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pensando sobre o cenário de desafios de adequação à LGPD que muitas empresas estão vivenciando hoje, a gente vai debater um pouquinho sobre os aspectos práticos desse cenário, com reflexões e recomendações no âmbito de processos, governança, jurídico e tecnologia. A discussão dessa lei, ela surgiu no Brasil em 2010 e a lei foi sancionada em 2018 com muito festejo. O prazo original para entrada em vigor da LGPD, ela era de 18 meses, vencendo em fevereiro de 2020. Esse prazo ele já foi dilatado 2 vezes, para agosto de 2020 e depois para maio de 2021. Ontem, o Senado derrubou o último adiamento, alterando o prazo para a lei entrar em vigor. Então, uma primeira pergunta que eu já tenho, um primeiro ponto que surge aqui de dúvida de muitos de nossos clientes, afinal de contas, né, quando que essa lei entra em vigor? Posso começar? Claro. Bom dia a todos, obrigado aí pela participação, pela gentileza de estarem aqui presentes. Bom, a LGPD ela entra em vigor em alguns dias. Ela não vai entrar hoje, como no começo foi dito, né? Ela não vai entrar hoje, nem amanhã, nem domingo, nem segunda-feira, mas nos próximos dias. Provavelmente já na segunda quinzena de setembro, ela já vai estar em vigor, porque o presidente precisa receber a MP para ser sancionada, ser convertida em lei. E no momento que ele recebe do Congresso a MP, o documento da MP, ele tem 15 dias úteis para sancionar a lei. Então, nos próximos 15 dias aí, ela estará sancionada, até 15 dias. Legal. Não, complementando aí, Marcelo, bom dia a todos, é Leonardo falando. Marcelo, uma dúvida que eu tenho também, bacana, vai ser sancionada provavelmente, né? Ainda tem essa questão do presidente sancionar ou não, mas o mais provável é que sancione mesmo, né? E com relação às punições, né? Você acredita que nesse período aí, a partir de promulgado, as sanções juridicamente já está valendo? Como é que fica essa situação? Então, as sanções administrativas, aquelas exclusivas da autoridade nacional, elas começam a valer a partir de agosto de 2021, tá? Então, aquelas que a autoridade nacional só ela pode aplicar
passam a valer a partir de agosto de 2021. Mas nem por isso as empresas estão livres de punições. Então, por exemplo, a lei fala em responsabilidade civil no caso, por exemplo, de um vazamento de dado ou de qualquer outra infração que venha provocar dano moral ou patrimonial ao titular do dado. Se isso vier a ocorrer, as empresas já podem sofrer punições no âmbito do judiciário, da justiça, tá? Baseado na LGPD, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet e no Código Civil. Então, as empresas elas não estão livres de punições, tá? Não serão punidas, não haverá aquelas punições administrativas, os 2% do faturamento, limitado a 50 milhões, o bloqueio do processamento do dado, mas se houver, por exemplo, um vazamento de dado ou qualquer outra infração que venha prejudicar o titular do dado, a empresa pode ser acionada na justiça e sofrer punições se baseando, né, a justiça se baseando na Lei Geral de Proteção de Dados, Código Civil, Código do Consumidor e Marco Civil da Internet. Então, não, e as próprias demandas judiciais podem existir para outras finalidades. Então, se a empresa não está cumprindo, não está atendendo os direitos dos titulares dos dados, ela pode não ser punida, mas pode ser acionada judicialmente para que atenda os direitos dos titulares dos dados. Só alguns exemplos aqui. Ok, muito obrigada. Hoje nós temos recebido diversas demandas de clientes sobre a LGPD. Grande parte dessas empresas de diferentes segmentos, elas nos procuram para informar que estão recebendo aditivos contratuais de seus clientes e fornecedores sobre a adequação do seu negócio nessa nova lei. Uma primeira enquete que eu já queria lançar para os nossos participantes exatamente para saber assim, se vocês já receberam ou não algum tipo de aditivo de cliente ou fornecedor seu. A Patrícia vai colocar a enquete, se vocês puderem responder para a gente direciona melhor esse nosso painel com as respostas de vocês. O pessoal está respondendo aqui já. Até o momento, a grande maioria não recebeu nada ainda. Legal. Mais 2 minutinhos. Bom, acho que a grande maioria aqui já respondeu. Realmente, todo mundo já respondeu, a grande maioria. A Patrícia, você podia colocar a resposta? Legal. Então, a gente tem 67% do nosso público aqui ainda não recebeu nenhuma demanda de cliente ou fornecedor. E o segundo grupo que sim, já recebeu e já está tratando, 15% do nosso público. É muito legal porque o nosso objetivo aqui hoje, além de falar sobre quem já recebeu, né, alguma demanda, algum aditivo, é também dizer, a partir de agora, vocês realmente vão começar a sentir essa demanda mais forte dentro do negócio de vocês. Muito legal. Então, continuando aqui, nesse contexto, vocês poderiam nos esclarecer um pouquinho mais na prática sobre o porquê que essas empresas estão recebendo ou irão receber esses aditivos de seus clientes ou fornecedores? Marcelo? Posso começar, então? Para ficar bem claro, deixa eu ler o trechinho da lei que impede que a gente... Gosto sempre de pegar a lei que impede que a gente minta, né? Conte mentira. Então, diz lá o artigo 42, o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. A fim de assegurar efetiva indenização ao titular do dado, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstas no artigo 43. E os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem danos ao titular dos dados
respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previsto no artigo 43. Então, o que isso significa? Por que vocês, muitas empresas, estão recebendo esses termos aditivos aos contratos de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos dos seus clientes, e aqueles que não receberam, muito provavelmente irão receber, principalmente se for do setor de saúde, setor financeiro, tá? O objetivo é segregar aqueles dados que são coletados pelo seu cliente, daqueles que ele compartilha com você. E segregar os dados que você recebeu compartilhado do seu cliente, daquele que você efetivamente irá coletar. Com relação aos dados que você, empresa, irá coletar, você é o controlador. E com relação aos dados pessoais que você recebe do seu cliente, você é o operador. E o seu cliente é o controlador daquele dado, porque ele coletou o dado e é ele que toma as decisões em cima daquele dado e está compartilhando com você. Para que o controlador, né, o seu cliente, não corra riscos no futuro de que um vazamento de dado que ocorra na sua empresa, um vazamento onde você é o operador, né, e ele não seja o controlador, né, o seu cliente, seja responsabilizado, é por isso que ele está enviando esses termos, para ficar bem claro, aonde você é o controlador nos dados que você armazena, aonde você é o operador nos dados que você armazena, que são aqueles que ele compartilhou com você, para ficar bem definida a responsabilidade de cada um. E o termo aditivo também vem com as instruções, né? O controlador, que é o seu cliente, está dizendo para você, com relação aos dados que eu compartilho com você, eu quero que você haja desta forma, segregando bem aquele dado que é da sua responsabilidade, com aquele dado que é responsabilidade do controlador, que ele compartilhou com você, e dando essas instruções de como lidar com cada um desses dados, o controlador, em tese, se livra no futuro de uma responsabilidade civil se ocorrer um vazamento de dado na sua empresa. Por isso que você está recebendo esses termos, e se você não recebeu ainda, provavelmente você irá receber, tá? É isso. Na prática, ou seja, Marcelo, na prática, o operador, ele é um corresponsável, né? Ou seja, esse terceiro que recebe os dados do controlador, ele é um corresponsável, e o controlador, vamos imaginar um cliente que você é um B2B, e você presta serviço para um banco ou para uma instituição financeira ou para um grande varejista que trata esse dado. E esse grande cliente seu, ele vai te obrigar a adequar a lei por essa corresponsabilidade, certo? Na prática, é isso. Então, por exemplo, imagine que você é uma empresa de cobrança e que seu cliente seja um banco, tá certo? São bancos os seus clientes. Os bancos pegam a carteira de devedores dele, passa para você, para que você efetue a cobrança em nome dele. Aqueles dados da carteira que ele compartilhou com você, com relação a esses dados, ele é o controlador. E com relação a esses dados que você recebeu compartilhado, você é o operador, né? A sua empresa é o operador e o banco, seu cliente, é o controlador, tá? Ao longo desse processo de cobrança, talvez você colete mais algumas informações daqueles clientes do banco, tá? Então, com relação a esses dados adicionais que você coletou, você é o controlador, tá? Então, daqueles que você recebeu do banco, você é o operador, deve executar o tratamento desse dado conforme o banco, conforme as instruções passadas pelo banco, e com relação aos dados que você coleta, você é o controlador. Então, o que o banco vai fazer? Vai enviar para você um termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de cobrança que ele contratou junto à sua empresa, para segregar de forma bem clara quais são os dados que ele compartilhou com você, ele é o controlador, daqueles que você coletou adicionalmente para fazer o serviço, tá? Onde você é o controlador, né? E com relação ao dado que ele compartilhou com você, você é o operador. Se houver um vazamento de dados daqueles dados, daquelas pessoas, daqueles titulares que estão sendo cobrados por você, pela sua empresa, dados esses que você recebeu do banco, né?
para ele não ser responsabilizado também, de forma solidária, o banco, é que ele manda esse termo, segregando esses dois cenários de dados e dizendo, com relação aos dados que ele compartilhou com você, para você fazer a cobrança, as instruções que você deve seguir, o que você pode fazer e o que você não pode fazer com esses dados. Então, por exemplo, ele pode colocar na instrução, no termo, dizendo que você não pode armazenar esse dado que ele compartilhou com você na nuvem, sem que ele fique sabendo. Ou, se você quiser compartilhar na nuvem, que seja de um fornecedor que ele concorde. Uma Amazon, um Google, uma Microsoft, entendeu? Então, são coisas que vão estar, que constarão do contrato, tá? Então, essa segregação é muito importante, inclusive para você, empresa, também tem que ficar bem clara essa segregação. Não, legal. Muito obrigada, pessoal. Uma pergunta que surgiu aqui já no chat agora também, que está bem dentro do que a gente está falando, como que ficam os fornecedores de sistemas que não operam o sistema para instituições financeiras, etc.? Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso? Posso falar, Leonardo? Claro, vamos lá. Então, por exemplo, se você contrata um fornecedor de um RP, né? De um grande RP, existe uma série de funcionalidades que esse sistema RP ele tem que ter para que, se houver um vazamento de dados, primeiro para evitar o vazamento de dados, ou o acesso não autorizado ao dado. Mas se vier a haver um vazamento, que você consiga comprovar que havia funcionalidades naquele RP que procuravam impedir o vazamento, dificultar o vazamento, tornar a probabilidade de vazamento pequena, ou mitigar esse vazamento. Tá? Uhum. Então, é importante que, junto ao seu fornecedor de software, você procure saber quais as medidas que ele está adotando, não só funcionalidades, recursos novos no software, como o próprio desenvolvimento do software. O processo de desenvolvimento do software dentro de uma software house, tá certo? Pode ter, tem vários pontos que a segurança pode falhar. Então, tanto o processo de desenvolvimento como o próprio software em si, o código do software, as funcionalidades do software, o teste do software, a revisão do software, tem que ser tem que se atentar para as questões de segurança que envolvem todo o ciclo de desenvolvimento. Então, o que eu recomendo é que você, junto ao seu fornecedor de software, procure saber mais detalhes a respeito das funcionalidades, das mudanças que eles estão fazendo para evitar, para trazer maior segurança e evitar os riscos, né, de vazamento ou violação de dados, tá? Como esse processo de desenvolvimento e também desenvolver um termo aditivo desses que nós estamos discutindo aqui e enviar ao seu fornecedor de software para que ele assine, tá certo? Garantindo a segurança daquele software, porque os dados serão armazenados através desse software que você está utilizando. Você vai armazenar num banco de dados, mas é através desse software que você vai fazer essa coleta ou armazenamento no banco de dados. Então, ele precisa ser seguro. Então, entre em contato com o seu fornecedor de software e faça as perguntas como essas que nós estamos fazendo aqui. Deixa eu só complementar, Marcelo. Tecnicamente, para as empresas de software, a gente tem conversado com alguns parceiros aí de ERP, né? Os grandes ERPs já se movimentaram, né? Nós estamos falando de TOTOS, Senior, Sankhya, SAP e etc. A gente percebe que eles estão se movimentando. Empresas médias de software, eu percebo que ainda estão se adequando. E isso é uma questão que você, como operador, igual o Marcelo disse, é importante você se precaver, né? Você ter esse termo aditivo firmado com a empresa de software, até para você informar, olha, essa tecnologia não está no meu domínio, eu contrato a licença de uso com essa empresa que é a responsável por operar esses dados, né? Então, não é que você está terceirizando o problema, mas você tem que mostrar que aquilo não está sob o seu domínio, sob sua administração, né? Então, exatamente. É importante você precaver esse termo aditivo, sim, com as empresas de software. E mais um detalhe, se esse software ele é
ele é um SaaS, né, um serviço na nuvem, tá? Você tem que procurar saber aonde ele é hospedado, né? Se ele é hospedado num data center da própria empresa que fornece o software, ou se ele é hospedado numa empresa como a Amazon, como o Google, como a Oracle, tá? Porque aí você também tem que procurar saber como é a segurança de quem está armazenando, entendeu? Então, se esse sistema seu ele é na nuvem, você o utiliza para fazer a coleta e o armazenamento do dado. Mas esse armazenamento do dado, como ele está na nuvem, não está sendo feito nos servidores, no data center da sua empresa. Está sendo feito em um servidor de terceiro, tá? Então, você precisa procurar saber quem é o provedor desse armazenamento para o software, para a empresa de software que fornece o software para você. E outra coisa, se esses dados, tá, que estão armazenados num data center que não é da empresa que fornece o software, se esses dados estão replicados, por exemplo, fora do Brasil, tá? Que estão sujeitos a outras legislações que não a LGPD ou que não só a LGPD. Às vezes está hospedado em países que nem Lei Geral de Proteção de Dados tem, tá? Então, perguntas que você tem que fazer para o seu fornecedor de software são essas relacionadas ao software e ao armazenamento. Se o armazenamento é feito em um terceiro, como a Amazon, Google, a Microsoft, a Oracle, né? Em data center próprio do fornecedor ou de terceiro, se esses dados estão replicados fora do Brasil, tá? E se a empresa que armazena também, como a Amazon ou o Google, subcontrata uma outra empresa, um outro data center que não pertence a ela. Essa é um conjunto de perguntas que você deve fazer, tá? Quando você contrata, por exemplo, o G Suite do Google, tá? O G Suite empresarial do Google, tem lá uma parte que ele diz para você, nos termos de uso, aonde estão localizados os data centers do Google que estão armazenando os dados que você está colocando ali ao usar o serviço do G Suite do Google. É só um exemplo. Uhum. E só complementando para a Renata tocar, isso é muito importante, pessoal. É obrigatório estar no Brasil, né? É uma obrigação da lei. Esses dados têm que estar no território nacional. Então, se você está, igual está falando, Amazon, Azure, Microsoft, ou Google, ou qualquer outro data center, confirme se esses dados estão realmente, fisicamente no Brasil, né? Não, legal, muito obrigada. Assim, a gente queria trazer agora um pouquinho, assim, para a empresa se adequar à LGPD, o que vocês recomendam como principais etapas que a empresa deve seguir? E já nesse contexto, trazendo sobre a obrigatoriedade da existência de um profissional de DPO ou não. Foram duas questões até que surgiram no chat também relacionadas ao DPO. Tá. Então, a primeira ação, né, ela já está até, essas recomendações do passo a passo, né, já está até bem batida aí na internet, né, muita gente já falou disso nesses últimos 12 meses, mas vamos recapitular. Primeiro, montar um comitê gestor, né, um comitê gestor da privacidade, não é um comitê gestor da conformidade com a lei, é da privacidade, porque após a implementação, a proteção de dados e a privacidade vai continuar tendo que existir. Então, até melhor chamar de comitê da privacidade, porque parece que eu montei um comitê da conformidade, eu atingi a conformidade, entre aspas, né? E a partir daquele momento não precisa de um comitê, não. Esse comitê vai existir enquanto a lei vigorar, tá? Então, é um comitê de privacidade. Recomendo também uma norma, criar uma norma que vai reger as obrigações, as tarefas, os objetivos, as prerrogativas e os poderes do comitê gestor. O comitê gestor deve ser multidisciplinar, tá? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é multidisciplinar, então tem que envolver pessoas da área de segurança da informação, da área de TI, do jurídico, e os principais gestores das áreas que lidam com dados, com coleta de dados, com armazenamento de dados, com compartilhamento de dados, tá? Em seguida, feito esse comitê gestor, é preciso conhecer esses dados que você coleta e armazena. Então, primeiro, antes até de conhecer os dados, realizar uma análise de gap, para ver, depois de montado o comitê, fazer uma análise de gap para ver o quão distante da conformidade você vai estar. Muito provavelmente você vai estar muito longe da conformidade. Então, fazer uma análise de gap.
Em seguida, fazer um inventário de dados, que é saber quais dados você coleta, quais dados você armazena, com quem você compartilha, por que você coleta aquele dado, tá certo? Se, com relação àquele dado, você é um operador ou você é um controlador, tá certo? Qual a segurança, a proteção desse dado, que você dá para esse dado, tá? Também fazer uma análise de gap da segurança da informação na sua empresa, né? Fazer uma série de avaliações de todas as medidas de controle, de práticas, de procedimentos adotados para trazer segurança não só aos dados pessoais, como aos dados da empresa, né? Você já tem uma TI aí que não só procurava fornecer a infraestrutura para a empresa operar, a infraestrutura tecnológica para a empresa operar, mas também para trazer segurança para os dados, as informações da empresa. Agora você tem que se preocupar também com a proteção desses dados pessoais, tá certo? E depois de você conhecer, coletar todo esse universo de informações, que é muito grande, e avaliá-los, tá? Definir, por exemplo, as bases legais que irão justificar a coleta, o armazenamento e o compartilhamento do dado. Depois de tudo isso, você vai montar um plano de ação. Esse plano de ação vai envolver questões relacionadas à revisão de contratos com clientes e fornecedores e funcionários, né, aspectos que afetam a parte jurídica da empresa, aspectos que afetam o setor de RH, o setor de marketing, o setor de logística, se for uma indústria ou uma empresa de transporte, né? Toda a parte de segurança e proteção do dado, segurança da informação, entendeu? E toda a parte operacional, os processos que existem, que precisarão ser revistos, mudados, adequados, ou processos novos que deverão ser criados. E começar a implementação disso, e as revisões constantes, né? O jurídico, seja ele da própria empresa, né? O departamento jurídico da própria empresa ou terceirizado, tem que validar tudo isso, né? Então, se você criar um processo, quando você criar um processo para atender a demanda dos titulares dos dados, você tem que, depois de criado esse processo, durante a criação desse processo, obter a avaliação do jurídico, para ver se esse processo atende a LGPD. Então, essa é uma visão macro aí dos passos que têm que ser dados, os primeiros passos. Aí, complementando, Marcelo, após esses passos aí, que nós estamos falando aí primeiro de um assessment, né? Uma análise de gap, um plano de ação, uma implantação, né? A execução em si da conformidade dessa análise de gap, e aí é uma decisão também até onde eu vou me precaver, né? Que também tem uma análise ali de investimento versus a minha capacidade de implantação, né? Como qualquer projeto. E posterior, até pegando o gancho da pergunta, como é que eu vou manter essa melhoria contínua da implantação, né? Porque a lei também, ela pega muito em cima do DPO, né? A pergunta é obrigatório você ter o DPO? É obrigatório você ter o encarregado, que no Brasil a gente chama de encarregado de dados, que lá fora é Data Protection Officer, né? O DPO, ele é obrigatório, sim, né? É como um contador, ele tem que responder para as questões contábeis fiscais, né? O DPO, ele vai responder por essa parte de segurança da informação, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E a ANPPD, né? A agência fiscalizadora, ela vai de encontro a esse encarregado, né? Ela vai, o ponto dela de interface com a lei e com as sanções e com o incidente é o DPO. Então, você tem que ter, uma obrigatoriedade você ter esse responsável pelos dados, correto? E, Leonardo, esse DPO, ele tem que ser certificado mesmo? Bom, não. Ele é o responsável, né? Uhum. E é claro que essa pessoa ela tem que ter conhecimento tanto da lei quanto das ações que tem que ser feitas, né? Não é uma obrigatoriedade ele ser certificado, mas é desejável, certo, Marcelo? Sim, eu estava esquecendo de falar do DPO. Então, o DPO, o encarregado pelo tratamento de dados, ele é obrigatório. Daqui 15 dias, né, aqui em setembro, as empresas já são obrigadas a tê-lo, tá? Ele é o ponto de contato entre a autoridade nacional e o titular do dado e a empresa,
É ele que vai tratar com a autoridade nacional, não só com relação a incidentes, mas também durante todas as manifestações da autoridade nacional, seja através de documentos, através de reuniões, né, videoconferências, é ele que vai tratar com a autoridade nacional. E principalmente no momento que houver um vazamento de dados. E é ele que vai tratar com o titular do dado, tá? Algumas características do DPO não são exigidas pela lei, mas é bom ter essas características. Então, por exemplo, a certificação é obrigatória? Não, não é obrigatória. É desejável? Desejável, mas ela não garante tudo, tá? Tem muitas pessoas hoje tirando certificação para DPO que nunca trabalharam com segurança da informação, que nunca trabalharam com proteção de dados, com privacidade, com segurança cibernética. Esse é um conhecimento que eu recomendo, que essa pessoa tenha esse conhecimento, essa bagagem voltada à segurança da informação. Porque em um vazamento de dados, e se o vazamento de dados for de grande proporção e tiver afetar em demasia o titular do dado, ele vai ter que ter conhecimentos técnicos para discutir com a autoridade nacional, discutir talvez com a equipe de investigação em cibersegurança da Polícia Civil, da Polícia Federal, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do grau de vazamento desse dado, do impacto disso, né? Então, já teve empresas que houve um vazamento de dados muito grande, conhecidos aí no passado, não vou citar o nome, mas que quem tratou com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Judiciário, e não tinha autoridade nacional na época, foi o DPO e que tinha uma bagagem na área de segurança da informação muito grande. Ele veio egresso dessa área. Então, conhecer profundamente a lei e que, de preferência, tenha esse conhecimento, tá? Você pode escolher essa pessoa dentro da sua própria empresa, isso tem riscos. Você pode contratar fora da empresa, isso também tem risco, porque hoje todo mundo está tirando certificação de DPO, ou você pode contratar uma empresa terceirizada que vai te fornecer esses serviços, tá? Todas essas modalidades têm prós e contras. Uma que eu gostaria de destacar com relação a escolher alguém internamente, essa pessoa, primeiro, ela tem que ter independência, tá certo? Ela tem que ter independência nas ações dela, ela não pode ser punida dentro da empresa por estar exercendo as tarefas de DPO, tá? Ela tem que responder ao mais alto grau, se recomenda, a lei não diz isso, mas se recomenda, que ela responda ao mais alto grau da empresa, tem que ter independência, não pode ter conflito de interesse. Então, onde haveria conflito de interesse? Uma pessoa, por exemplo, envolvida no tratamento do dado, diretamente envolvida no tratamento do dado, na coleta, no armazenamento, na segurança, no compartilhamento do dado. Isso pode ser questionado na justiça, como já está acontecendo na Europa, tá? Tem empresas que definiram, por exemplo, o DPO como alguém ligado à área de TI, né? Tem algumas empresas que já foram acionadas porque aquela pessoa havia um conflito de interesses ali, tá? No envolvimento daquela pessoa com a função de DPO. E a outro ponto a se destacar é cuidado ao escolher uma pessoa interna para ser o DPO, porque a pessoa não foi contratada para ser um DPO. Você está adicionando funções a essa pessoa. Eu não sei dizer, não sou advogado trabalhista, mas isso pode, no futuro, gerar aí um processo trabalhista, porque ela acumulou funções que não eram as primárias dela e ela não recebeu por isso, tá? Então, esses cuidados devem ser tomados, tá? Sem falar que a pessoa tem que ter o conhecimento na área de segurança, né? Não adianta simplesmente só colocar o advogado da empresa, só que a hora que for tratar a respeito de segurança da informação, essa pessoa não tem a qualificação, tá? O conhecimento, eu digo, o conhecimento, a bagagem, a experiência. Marcelo, só complementando, que a gente está vendo isso na prática mesmo, né? As empresas escolhendo ou um setor jurídico ou alguém do setor de TI, né? E veja bem como que é discrepante isso, né? Porque o cara jurídico, ele entende pouco de cibersegurança. Assim como o cara de TI entende pouco da parte jurídica, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa parte, né? Porque a gente está vendo ali, se capacitar alguém de TI para jurídico, pô, será que faz sentido, né?
Capacitar alguém jurídico para cibersegurança são, como você disse, multidisciplinar, que às vezes o terceirizado é uma melhor opção, né? Exato. Então, assim, é porque o terceirizado, na verdade, você estaria contratando a empresa que teria uma gama de pessoas para executar, agir das duas formas, né? Com esses dois conhecimentos, né? Ele estaria sendo suportado ali teria a figura central, mas ele estaria sendo suportado ali por pessoas com os dois conhecimentos. Num vazamento de dados, obviamente, será o advogado da empresa ou o escritório que provê serviços que fará a defesa da empresa, né? A defesa no judiciário, que eu imagino, não será feito pelo DPO, será feito pelo advogado da empresa ou pelo escritório que assessora. Então, existem vantagens e desvantagens. A vantagem também da empresa é que, de certa forma, né, no futuro, pode ser entendido que há uma transferência de risco, tá, da sua empresa para a empresa prestadora do serviço de DPO. Né? Quando você contrata ou escolhe alguém de dentro da empresa, o risco é todo seu. Tá? Quando você contrata uma empresa terceirizada para fornecer esse serviço, em tese, uma parte ou todo do risco, né, da atuação do DPO, em tese, pelo menos parte desse risco estaria sendo transferido para essa empresa. Então, amanhã ou depois, se você tiver algum problema e essa empresa ela não te orientou da forma correta, você pode até mitigar suas punições ou ficar livre delas porque você não recebeu a devida assessoria dessa empresa. Então, de certa forma, você diminui o seu risco transferindo esse risco para a empresa. Que, obviamente, quem prestar esse tipo de serviço terceirizado vai procurar se garantir, por exemplo, através de um seguro voltado para isso, que já está começando a surgir. Tá? Isso são, assim, nós estamos ainda um pouco no campo das hipóteses. Quem vai realmente definir tudo isso é a autoridade nacional e a jurisprudência dentro do judiciário. Não, legal. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Leonardo. Eu gostaria agora de fazer uma segunda enquete com os nossos participantes para a gente avaliar o nível de maturidade que a empresa de vocês se encontra dentro do que a gente vem falando aqui no nosso painel. A pergunta foi lançada. Legal, o pessoal já começou a responder. Até o momento, a principal resposta é imaturo. Mais 30 segundos. Acho que a grande maioria respondeu já. Paty, se puder disponibilizar para a gente. Então, assim, 72% do nosso público aqui indica que está imaturo, que ainda não tem nada sobre a adequação à LGPD. E um segundo grupo ali seria que já está em fase de implementação, 12%, quase empatado com o que o pessoal já definiu o comitê gestor, né? Não, legal a resposta. Dando continuidade, eu gostaria agora de entrar num assunto falando mais sobre a parte da lei mesmo e sobre... a lei ela é muito cruel, né? Se a gente for seguir tudo, fica inviável em termos de investimento. Hoje nós estamos enfrentando um cenário de pandemia, onde muitas empresas já estão tendo que se reinventar. Se a gente ainda for adicionar as adequações LGPD, talvez o negócio ele sofra mais ainda. Aí eu gostaria que vocês explicassem um pouco, comentassem sobre como proceder nesse caso. A gente sabe que a principal questão é a priorização, né? Mas comentar um pouquinho sobre esse tema, essa parte. Bom, vou começar de novo. As infrações, elas não estão só relacionadas a vazamento de dados. O não cumprimento, por exemplo, dos direitos do titular, o não atendimento aos direitos do titular, as solicitações do titular, podem gerar punições quando as punições começarem a valer. Então, dizer que uma coisa é mais importante que a outra é complicado, tá? Mas, assim, o pior dos cenários é o vazamento do dado. O pior do cenário não é
o não atendimento ao titular. Isso pode gerar demanda judicial, isso pode gerar, dentro da autoridade nacional, denúncias, isso pode gerar punições no futuro, mas o pior dos cenários é o vazamento de dados. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara para as empresas é a preocupação enorme com a segurança do dado. Tá? Segurança 100% não existe, esqueçam. Né? Não existe 100%. Né? Já existe um consenso no meio dos especialistas em segurança da informação que o vazamento de dado ele vai ocorrer. Não é uma questão de se vai ocorrer, mas é uma questão de quando. Tá? É impossível você evitar um vazamento de dado, um acesso não autorizado. Tá? O que você tem que fazer é diminuir a probabilidade de que isso ocorra, diminuir, e se ocorrer, diminuir os seus impactos. Então, a segurança da informação tem que estar, assim, talvez no topo da preocupação, as outras preocupações também, as outras ações também, mas a proteção do dado devido ao impacto do vazamento tem que ser uma preocupação muito grande da empresa, tá? E é impossível você realizar todas as atividades, todas as ações para gerar o estado da arte na área de segurança da informação. Então, como é impossível você fazer todas as tarefas por uma questão de recursos humanos, por uma questão de recursos financeiros, até pela complexidade de criar determinada prática, controle e procedimento voltado à segurança da informação, você tem que priorizar algumas ações dentro da área de segurança. Como é que eu faço isso? Você procura conhecer as ameaças que afetam cada domínio, cada área da segurança, do segmento de TI, né? A infraestrutura de TI, os sistemas, o banco de dados, os softwares aplicativos, os aplicativos para celulares, tá? O próprio data center, a segurança física. Procura conhecer as ameaças, procure conhecer as salvaguardas existentes para coibir, para proteger, para mitigar essas ameaças e depois de conhecer esse universo, definir as prioridades dentro da área de segurança da informação. Marcelo, só complementando, não só a parte técnica, né? Nessa parte técnica aí, nós estamos falando o seguinte, olha, você tem que olhar firewall, antivírus, coisas básicas aí de segurança da informação. A partir daí, você tem que gerar log também, porque num possível incidente, você tem que provar o rastreio dessa informação, né? Você tem que provar que aquilo não fugiu de você, né? Ou seja, aquele dado não... Ou se escapou como, né? E se ele vazou como. Isso é importante também para a agência fiscalizadora. E um outro ponto que eu coloco num segundo gap a partir da análise técnica é se cercar com uma questão que é fácil de mapear. Termos, né? Termos com o colaborador interno, termos com os seus operadores, termos com essas responsabilidades, né? Esse mapeamento dos stakeholders que vão cercar esse dado sensível, é também uma fase simples de ser implantada. A partir daí, tem toda uma complexidade por trás, né, de mapeamento das áreas, etc. E tem várias etapas. Mas se der para dar uma dica de prioridade, seria realmente essa. Vai na parte técnica, confere o que você tem de prevenção e de histórico da sua estrutura, da sua infraestrutura de segurança, e implante os termos. Né? Não sei se você concorda com essa priorização. Concordo com essa abordagem e uma coisa que nós esquecemos é o treinamento. É fundamental o treinamento de toda a equipe dentro da empresa, não é só da área de jurídica, nem da área de TI. A LGPD afeta a empresa como um todo. Isso não é um problema do departamento jurídico, não é um problema do RH, não é um problema de TI. É um problema da empresa. Então, treinar toda a equipe, todos os funcionários, todos os colaboradores em LGPD, conhecer a LGPD e segurança e proteção de dados é fundamental. Segurança e proteção de dados, o treinamento não é para o funcionário virar um especialista, mas é para que ele conheça as ameaças e o que ele tem que fazer para proteger aquele dado dele, do funcionário que é colega dele, do cliente e do fornecedor. Tá? Então, não adianta nada criar práticas, procedimentos e controles e não houver treinamento das pessoas.
as pessoas não saberem quais são as suas obrigações dentro da empresa, na proteção do dado, e também os seus direitos, porque os funcionários também são titular do dado e também têm seus direitos. Então, o treinamento, o conhecimento, a pulverização, a divulgação desse conhecimento é fundamental. Sem o treinamento, todo o resto que você fizer, a probabilidade de cair por terra é muito grande. Uhum. Nós tivemos aqui mais de uma pergunta dos nossos participantes para a gente retomar o assunto do backup, se ele precisa ser em servidor realmente nacional. Vocês poderiam reforçar novamente esse assunto? Tem um que, inclusive, comentou que eles estão contratando o serviço na AWS. Uhum. Pode falar, Leonardo. Bom, essa parte, Marcelo, não sei se a lei prega que tem que ser em território nacional, inclusive o backup. Porque você imagina o seguinte, se o seu dado vazou a partir do seu backup e esse backup está fora, além da lei te punir, a lei nacional te punir LGPD, como o Marcelo introduziu lá, você vai estar suscetível a uma GPDR se estiver na Europa e até a lei americana de proteção e privacidade. Então, você ainda tem mais, além da LGPD, você coloca mais risco ainda nesse dado fora. Então, a nossa instrução é para que realmente revise todos os dados que estiverem fora, seja na AWS, seja Google, seja Azure, seja qual data center for. É preciso garantir que esse dado esteja no Brasil, inclusive desastre recovery, recuperação de desastre, contingência e backup. Essas empresas maiores, às vezes é um pouco difícil, às vezes, a gente tentar impor alguma coisa, ou obter algum tipo de informação, até por questões de segurança, né? Ele não vai dizer exatamente onde está localizado o data center por questões de segurança. Mas o que eu recomendo chame o gerente dedicado da AWS, ou do Google, ou da Microsoft, ou da Oracle, se houver um gerente dedicado, ou alguém de contato dentro da empresa, e procure saber onde os dados estão sendo armazenados no data center dessas empresas, onde eles estão. E quando eu digo onde eles estão, não é só o armazenamento primário, é a replicação desse dado fora do Brasil por questões de segurança. Eles replicam esses dados, e às vezes em mais de um data center, né, além do primário, por questões de segurança. Se um for hackeado, houver um desastre natural, ele tem a replicação desse dado em outro local. Então, discutir com eles, descobrir onde esses dados estão armazenados e discutir com eles questões como: eu não quero esse dado fora do Brasil, tá? Eu quero esse dado, eu quero meus dados armazenados e replicados dentro do território nacional, tá? Então, conversar com eles. Não, legal. E na opinião de vocês, assim, retomando um pouquinho a parte da fiscalização, vocês acham que o que vocês pensam sobre se o governo vai ter mesmo como fiscalizar? Nós estamos falando aí de fiscalizar, não milhares de empresas, nós estamos falando de fiscalizar milhões de empresas, porque todas as empresas têm que estar em conformidade, adotar as práticas as determinações da LGPD. Provavelmente a autoridade nacional não terá braços para fiscalizar todas as empresas. Então, para muitas das empresas, não para todas, para muitas, dependendo do porte da empresa, do volume de dados, ela talvez emita pareceres ou diretivas aí, exigindo que determinado segmento ou determinado tamanho de empresa contrate auditoria externa, independente, para dizer para ela se a empresa está realmente em conformidade, se os dados estão protegidos. É o que faz, por exemplo, o Banco Central com relação às instituições financeiras. E com relação às instituições financeiras, nós estamos falando somando os bancos, as cooperativas de crédito, as empresas que administram valores mobiliários, né, ações, por exemplo, nós estamos falando de alguns milhares de empresas. Então, por ser alguns milhares e não milhões, mesmo assim, o Banco Central exige das instituições financeiras, daquelas que são caracterizadas como instituições financeiras, que contratem auditorias independentes e digam para ele se a instituição está em conformidade com as normas do Banco Central. Vai ser algo parecido, eu imagino, que vai acontecer com relação à LGPD. A maior preocupação de vocês
tem que ser, na verdade, com o titular do dado fazendo valer os seus direitos, tá? Quem vai fiscalizar realmente se vocês estão em conformidade ou não é o titular do dado, tá? O titular do dado é que fará isso, e os seus clientes, e às vezes fornecedores. Esse ecossistema é que fará com que você cumpra a lei. Citando aqui o exemplo da legislação trabalhista, as empresas cumprem a legislação trabalhista não porque tem medo de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que não acontece todo dia, a toda hora, mas porque as empresas têm medo de que o funcionário, ao deixar a empresa, venha processá-la. Então, provavelmente, vai ser na mesma linha de raciocínio. O titular do dado, ao fazer valer os direitos dele, fiscalizará a sua empresa. Ele e o seu advogado, né? O advogado do titular do dado. Então, essa comunidade é que fará você cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, e não propriamente dita a autoridade nacional, que deverá se manifestar fazendo auditorias ou perícias em casos de denúncias, tá? Né? E não no dia a dia. Complementando exatamente o que você comentou agora, dessa parte, inclusive, de stakeholders, como que eu garanto, na prática, mesmo que algum stakeholder do meu ecossistema esteja em conformidade? Se acontecer algum incidente, a empresa é solidária? Então, é aquela coisa que nós estávamos discutindo sobre o termo, né? Então, se você é um operador, você é um operador de dados, recebeu dados compartilhados, né? Por exemplo, citando um outro exemplo, a empresa pega os dados do funcionário e compartilha com a operadora de plano de saúde, tá? Os dados foram coletados pela empresa e compartilhados com a operadora de saúde. A empresa que coletou é a controladora e o operador de plano de saúde pode ser caracterizado como o operador desses dados, tá? Ao impor, né, ao colocar um termo aditivo ao contrato de prestação de serviço, segregando os dados compartilhados dos dados coletados pela própria empresa, né, com a qual você compartilhou os dados, segregando e definindo direitinho o que com relação a que dados a empresa é operadora, com relação a que dados ela é controladora, né, você consegue diminuir a probabilidade da responsabilidade solidária num eventual vazamento que ocorra num fornecedor ou até num cliente seu, tá? Então, é preciso haver essa segregação, essa definição clara. Com relação a esses dados, eu sou operador, com relação a eu sou controlador, está aqui o termo, segregando isso, definindo o papel de cada um, tá? E com relação ao operador, aqueles dados que ele é operador, eu, controlador, digo para ele quais as instruções, eu coloco para ele as instruções que eu quero que ele cumpra relacionado àquele dado que eu compartilhei. Feito isso, a probabilidade de você, controlador, ser responsabilizado por um vazamento que ocorra num operador seu é mitigada. Não é 100% extinta, né? Que vai depender das circunstâncias, mas ela é muito mitigada. Não, legal. Obrigada, Marcelo. Nossos últimos 5 minutos aqui, primeiro eu gostaria de reforçar muito com vocês, com nossos participantes, que nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. A gente vai passar, vocês já têm os nossos contatos, estamos totalmente à disposição. Eu gostaria apenas que o Leonardo e o Marcelo agora passassem para a gente uma última mensagem resumida sobre o que eles recomendam mesmo que a empresa faça agora, considerando que a lei está cada vez mais perto de entrar em vigor. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês infelizmente, aqueles que não se prepararam nesses últimos 2 anos, agora é o momento, não tem, o tempo de 15 dias, né? É um projeto aí que leva 6 meses, 7, 8 meses, 1 ano, até mais, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da complexidade, dependendo do ecossistema onde ela está inserida, tá? Assim, deveria ter tomado ações no passado, quer dizer, muita empresa apostou de que a lei não iria pegar, de que a lei seria postergada
ad eterno, né? Nós tivemos aí uma surpresa, esqueceram que nós estamos no Brasil e agora é correr contra o tempo, correr para implementar, sem pular etapas. Se nessa pressa houver deixar etapas de lado, existe uma grande possibilidade de, no futuro, você pagar também caro por isso, por ter pulado etapa, queimado etapa. Tá? E, a nosso favor, né, aqueles que não ainda estão em conformidade, é a postergação das sanções, no âmbito da autoridade nacional, as sanções administrativas. Lembrando que, se houver um vazamento de dados, você pode ser acionado juridicamente. Legal. Marcelo, só complementando, acho que o Marcelo deu uma boa explicação aí dos próximos passos, né? Queria só reforçar aí, Renata, que a AMUR e a ProLinks estão à disposição de vocês nessa urgência, né? A AMUR aí atuando na parte de processo físico, com todo o know-how aí do Marcelo e toda a equipe MUR, assim como a ProLinks, analistas bem focados na parte tecnológica. E eu queria deixar uma última mensagem, pessoal, sobre a lei. A lei é boa para todos, e eu vou te explicar por quê, e principalmente para o nosso mercado financeiro. Essa pressão da lei ser promulgada agora, ela vem do mercado financeiro, ela vem de investimentos externos e ela vem de quem quer exportar. Nós estamos sendo impactados fortemente por investimentos externos, por causa dessa lei, ou seja, a GPDR ela obriga de que os parceiros fora da Europa tenham essa lei implantada, e aí a gente pode citar o Peru e o Chile, assim como a Colômbia, já estão bem adiantadas com relação a essa lei. Eles não têm esse entrave de investimentos, ou seja, para a gente como mercado, né, como mercado privado, é um ponto muito positivo a lei, né? Nós precisamos de dar espaço, então a sanção ela vem realmente para trazer investimentos externos e fazer mais trades fora, porque é uma obrigatoriedade do mercado internacional, né? Então, eu queria deixar essa última mensagem, que a lei é positiva para todos, né? A gente está falando de vários problemas, vários impactos que a lei está trazendo, mas vamos falar também, por último, da parte boa, que é o trade, o mercado, o dinheiro, né, para o nosso país. A gente está precisando de mais incentivos, investimentos externos, e é isso que a lei traz também. Não, legal. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Leonardo. Obrigada a todos os participantes que disponibilizaram essa 1 hora para conversar com a gente. Reforço também que estamos à disposição, AMUR, ProLinks, para tirar dúvidas, para conversar com vocês. Legal? Eu vou encerrando aqui, deu meio-dia o nosso tempo. Um bom dia para todo mundo e conversamos. Bom dia, obrigado. Bom final de semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.